Bem-vindos! Começamos enfatizando que nenhuma descoberta científica em si mesma é má. O conhecimento científico é moralmente neutro. A problemática ética emana da forma como o conhecimento é adquirido ou utilizado, lembrando que não é o bom ou mau uso que decide sobre a validade do conhecimento científico. Em princípio, os cientistas não são responsáveis pelo mau uso, interpretação errônea ou utilização ideológica ou política de seus trabalhos, desde que realizados sob condições éticas apropriadas. Por exemplo, que responsabilidade ou culpa poderia ser imputada a Charles Darwin pelo uso deturpado de sua teoria da seleção natural pelos ideólogos nazistas? Pois é, os nazistas utilizaram a noção de sobrevivência dos mais aptos como suporte científico, entre aspas, para a doutrina da malfadada higiene racial que resultou na eliminação de milhões de judeus, ciganos e outras minorias. Em um segundo exemplo, podemos perguntar: que responsabilidade poderia ser atribuída a Einstein pela utilização de sua concepção de intercambiabilidade entre massa e energia como suporte teórico para o desenvolvimento de armas atômicas? Até onde sabemos, Einstein não vislumbrava nenhuma aplicação prática de sua famosa equação que reflete essa relação entre energia e massa. Ele fazia ciência pura, sem outros interesses ou propósitos. Foi somente após a descoberta da fissão nuclear, em 1939, que a equivalência relativística entre massa e energia, isto é, uma pequena quantidade de matéria equivalendo a uma grande quantidade de energia, emergiu como fundamento teórico para a construção de bombas nucleares, assim como de usinas geradoras de energia para uso civil e pacífico, particularmente na indústria e nos domicílios, além de outras utilizações. Mesmo no caso da fissão nuclear, os cientistas envolvidos em sua descoberta faziam ciência fundamental, sem uma perspectiva clara de aplicação específica em mente. Uma das formas mais baratas de gerar eletricidade é por meio de reatores nucleares, de usinas nucleares, e praticamente sem a emissão de gases de efeito estufa. Grande parte da energia elétrica utilizada em muitos países desenvolvidos tem origem em reatores nucleares. Exemplos são França, Bélgica, Suécia, Suíça, Japão e Estados Unidos. E não é só isso. A tecnologia nuclear também tem muitas outras aplicações. Na indústria, nas artes, arqueologia, navegação, astronáutica, na agricultura e, notadamente, na medicina, entre outras áreas. E quantas vidas não têm sido salvas pela radioterapia? Infelizmente, há problemas ainda não completamente resolvidos, destacando-se
o da segurança contra vazamentos radioativos, como já aconteceu em usinas dos Estados Unidos, Ucrânia e Japão. E principalmente o problema do armazenamento definitivo dos rejeitos nucleares. Responsabilizar cientistas pelo mau uso de suas teorias e descobertas por outros é tão justificável como, digamos, culpar Marconi e até Hertz e mesmo Maxwell pela utilização de radiocomunicadores e telefones celulares nas articulações criminosas de traficantes nas favelas e presídios do Rio de Janeiro. Por outro lado, não teriam sido corresponsáveis pelo bombardeio atômico do Japão no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os cientistas engajados no projeto de construção da primeira bomba nuclear. O projeto foi batizado de Manhattan e o líder dos cientistas era o físico norte-americano Robert Oppenheimer, que tem sido chamado de o pai da bomba atômica. Devemos levar em conta que o que levou os cientistas a participar da construção da bomba foi a tentativa de impedir que os físicos de Hitler alcançassem esse objetivo antes deles. Não caberia também a Einstein alguma responsabilidade nessa tragédia pelas históricas cartas que enviou ao presidente dos Estados Unidos, despertando seu interesse no desenvolvimento de armas nucleares? Em seu livro O Poder Nu, Einstein afirma que nunca participou de qualquer pesquisa com fins militares, que nem mesmo participou de trabalhos que tivessem qualquer relação com bomba atômica, e que sua única contribuição nesse campo foi o estabelecimento da relação entre massa e energia em 1905, uma concepção física geral cujas eventuais aplicações militares ele desconhecia completamente. Vale salientar que a descoberta da fissão nuclear só ocorreu mais de 30 anos depois. Entretanto, Einstein reconhece que foi um erro ter enviado cartas em 1939 e 1940 ao presidente Roosevelt, chamando sua atenção para a possibilidade de fabricação da bomba e informando o presidente sobre o perigo de a Alemanha alcançar esse objetivo. É que naquela época acreditava-se que os cientistas alemães trabalhavam em um projeto de construção da bomba atômica. Mais tarde, ao perceber que os alemães não conseguiriam desenvolver a bomba, Einstein confessaria seu arrependimento por ter assinado as cartas, referindo-se a elas como o maior erro de sua vida. O famoso físico britânico Stephen Hawking, falecido em 2018, diz em seu livro O Universo numa Casca de Nós que culpar Einstein pela produção de bombas atômicas por sua descoberta da relação entre massa
e energia equivale a culpar Newton pela queda de aviões por ter formulado a lei da gravidade. A descoberta da fissão nuclear resultou de um trabalho colaborativo envolvendo vários cientistas, com destaque para o químico alemão Otto Hahn e a física austríaca Lise Meitner. Lise trabalhou em parceria com Otto Hahn em Berlim durante décadas. Entretanto, Otto Hahn recebeu sozinho o Prêmio Nobel de Química de 1944 pela descoberta da fissão nuclear. Lise Meitner foi convidada a integrar a equipe do Projeto Manhattan em 1943, mas recusou o convite. Minha impressão é que bombas atômicas seriam produzidas de qualquer forma, com ou sem as cartas de Einstein, e não apenas nos Estados Unidos. Em sua aclamada biografia sobre a vida e a obra de Einstein, o físico holandês naturalizado norte-americano Abraham Pais diz que a influência dessas cartas foi mínima. Abraham Pais foi colega de Einstein no Instituto de Estudos Avançados em Princeton, nos Estados Unidos. O medo, principalmente dos cientistas judeus refugiados nos Estados Unidos, de que a Alemanha produzisse armas nucleares durante a guerra, foi a motivação maior para o engajamento de tantos físicos notáveis no projeto Manhattan. Em todo caso, não foram os cientistas que transformaram os princípios científicos nos amontoados de mortos de Hiroshima e Nagasaki. De muitos, sequer restaram cadáveres, posto que desapareceram sem deixar vestígios. Muitos analistas afirmam que mesmo antes do lançamento da primeira bomba, no dia 6 de agosto de 1945, por ordem do presidente Harry Truman, o Japão já se preparava para uma rendição. Mesmo assim, o presidente norte-americano ainda ordenou o lançamento de uma segunda bomba em 9 de agosto, desta vez em Nagasaki. É irônico e paradoxal que o conhecimento sobre a liberação da energia nuclear tenha sido aplicado pela primeira vez na construção de armas de destruição em massa, e não em redes elétricas para uso social. Infelizmente, foi assim, de uma maneira tão negativa, que a humanidade conheceu essa nova modalidade de energia e nunca mais deixou de temê-la, a despeito do bom uso que ela possa ter. No próximo vídeo, com a segunda parte deste assunto, mostraremos situações felizmente raras, muito raras, em que o uso nocivo do conhecimento tem sido feito com a participação dos próprios cientistas envolvidos em sua aquisição, na aquisição desse conhecimento. Obrigado por assistir. Inscreva-se, compartilhe.